A paz do Senhor a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, shalom. Seja lá qual for a sua forma de saudação, estamos de volta aqui com a nossa programação. Nós estamos dando continuidade à lição dessa revista aqui maravilhosa da EBD, que está ensinando a respeito do avivamento na igreja e o avivamento também pessoal na vida dos apóstolos, na vida também do crente. E estamos aqui com a lição 6, dando continuidade na lição 6. Então, para você que está estudando as lições da Escola Bíblica Dominical, nós estamos aqui na lição 6, onde fala sobre o avivamento no ministério de Pedro. O avivamento no ministério de Pedro. Aqui temos muitas lições maravilhosas, então eu vou fazer esta gravação em duas partes, porque é muito conteúdo maravilhoso. Eu aproveitei e anotei, tive que anotar, porque o cérebro, a cabeça não deu para gravar tudo, então eu coloquei aqui escrito num caderno, fiz uma colinha para eu estar passando para você. Aproveita a oportunidade também, arrume aí uma folha de papel, uma não, duas, ou um caderno, porque eu vou estar passando tópicos, vou estar passando para você bastante ensinamento e lições através da vida de Pedro, o antes e o depois dele ter sido revestido, cheio, selado com o Espírito Santo, certo? Mas vamos à revista. A revista trata-se de destacar capítulo 2 de Atos, do versículo 14 até o versículo 24, aonde mostra no momento da festa do Pentecoste, onde o Espírito Santo os encheu, aqueles discípulos ali no cenáculo, e aonde Pedro, cheio desse Espírito, do Espírito de Deus, tomou ali a palavra e anunciou o que Deus estava realizando ali. Então diz assim, versículo 14, você pode também, se você não tiver essa revista, você pode pegar uma Bíblia e você vai ver no livro de Atos, capítulo 2, verso 14 até 24. Pedro, porém, se pondo em pé com os 11, levantou a voz e lhes disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo a esta 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos, vossos jovens terão visões, velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vocês, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi pregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou,
soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então isso está escrito em Atos 2, naquele momento da festa de Pentecoste, onde o Espírito Santo ali concretizou e realizou aquela profecia feita pelo profeta Joel, capítulo 2 de Joel. Mas a lição vai se tratar de duas coisas, como está aqui. O texto áureo, foi o que eu acabei de ler, o texto áureo que mais enfatiza é: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e lhe disse: varão judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja isto notório, escutai as minhas palavras. Então vamos tratar disso. O texto áureo, onde Pedro, um homem que tinha vários deficiência teológica, intelectual, a Bíblia chama ele de iletrado, mas neste momento, revestido com o poder do Espírito Santo, ele toma uma posição de autoridade dada por Deus para poder ser boca de Deus ali, para poder ali ser um embaixador do reino do céu ali, para poder levar aquela multidão ali, deixar notório, desperto, o objetivo do batismo do Espírito Santo, o objetivo daqueles que têm um encontro com Jesus Cristo. E a parte também verdade prática, a verdade prática da nossa revista fala sobre o seguinte: a vida de um crente pode ser acompanhada, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Então é nesses dois pilares que iremos destacar esses estudos, que com muito trabalho tive para poder relacionar tópicos importantíssimos do que Deus fez na vida dos apóstolos, mas principalmente Pedro, o antes dele ser revestido com o poder de Deus e o depois, as consequências, certo? Então vamos lá, como eu anotei tudo aqui no caderno e não vai dar tempo de falar só nesse estudo, eu vou dar prosseguimento. Quem era Pedro? Primeiro vamos para o significado da palavra do Pedro. Eu gostaria de dizer para você que o nome dele era Simão, filho de João. E eu coloquei aqui o significado, eu escrevi aqui o significado das suas palavras. Aqui você vai ver, tá dando para ver aí? Por exemplo, aqui tem tradução grega e tradução aramaica, que era que na época dele se escrevia. Então, a palavra Simão está aqui em aramaico ou hebraico novo, Shimão. Shimão deriva-se de Shimeão, que quer dizer ouvir. Então esse era o nome dele, o nome dele verdadeiro de nascimento que os seus pais colocou, Simão, quer dizer ouvir. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, a primeira coisa após Jesus fazer o milagre ali, se revelar na vida dele, Jesus mudou o nome dele. E como naquela região da Galileia, que era um lugar helenizado, falava-se muito o grego, então Jesus trata de trocar o seu nome para uma missão, e dar-lhe um nome a ele, que em grego significa Petros. Petros em grego, Petros, que deriva-se de pedaço de pedra, fragmentos. Então Petros passou a ser o nome dele, conhecido como pedra, mas não a pedra principal, pedra que significa um rochedo, porque a pedra principal e única é o nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter passagens que vão usar, principalmente a religião, os papas católicos diz que ele é o papa da igreja porque Jesus disse que ele era a pedra. Não, ele é Petros,
Petrus, que significa rochedo, deriva-se de pedra, mas não a pedra no sentido principal. Ele é Petrus, um pedaço, um fragmento. Lá na revista e nos ensinamentos eu vou mostrar que ele revelou isso para Pedro, dizendo: você é Petrus, quer dizer, um pedaço, fragmento. E sobre esse fragmento, sobre essa revelação que eu sou a pedra, eu edificarei a minha igreja, certo? Então, primeiro estou aqui mostrando para você a tradução. Você pode pesquisar, você vai encontrar o significado do nome dele em grego, Petros, que significa rochedo, pedaço, fragmento, certo? Na versão aramaica, para Petrus, quando os queriam falar na língua deles lá nativa, chamava-se de Kefas. Kefas são nomes hebraicos. Kefas, que dá no mesmo para rochedo, pedra ou Petrus. Deu para entender? Certo aí? Dá para você tirar um print e depois pesquisar se o que eu escrevi aqui está certo, tá bom? Em grego, Petros, letras gregas, explicação: Petros significa pedaço, fragmento, rocha, pedrinha, o início de uma obra, certo? Em aramaico está aqui, chamava Kefas, que na nossa linguagem portuguesa chama Cefas, mas falando em um aramaico, Kefas, certo? Simão era o nome dele, de nascimento, que a tradução dele significa ouvir. Então tá tudo certinho aí? Beleza. Vamos lá. Esse primeiro encontro que ele teve com o Senhor Jesus, acredito que está escrito no livro de Lucas, capítulo 5, ali ele tinha passado a madrugada toda trabalhando e só teve prejuízos, não conseguiu nada. Mas foi um momento que Jesus, o Espírito Santo, levou Jesus àquele momento em que ele tinha alcançado um prejuízo enorme por ter trabalhado a madrugada toda em alto mar, por ele ser pescador, certo? Irmão de André. Juntamente com ele também tinha um grupo de sócios, que era Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também ali trabalhava com ele. E neste momento Jesus foi pregar ali de propósito naquele lugar. E por haver ali muita gente, Jesus pediu o barco dele emprestado, subiu e aí pregou a palavra. Enquanto isso, ele e os outros, ainda na época pescadores, estavam consertando a rede. Em outras palavras, reparando o prejuízo. Após Jesus terminar de pregar essa palavra, olhou para ele e disse: vamos pescar. Pescar? Vamos pescar. Jogue ali a sua rede no lado direito. Então ele disse: olha, Senhor, eu trabalhei a madrugada toda, estou cansado, estou arrebentado, estou exausto, mas sob a sua palavra eu vou lançar a minha rede. E ele foi. E quando lançou no lugar exato onde Jesus tinha dito, ali a Bíblia diz que ele colheu tanto peixe que o barco não estava suportando. Ele teve que chamar outros para vir ajudar. Aí, naquele momento que ele viu esse sinal, ele foi, se prostrou aos pés de Jesus. Um homem que era brabo, não se rendia para nada, só ali já mostra o lado bom dele. Embora a Bíblia mostre que ele era ansioso, de outra forma ele era ignorante, brabo, mas ao mesmo tempo ele era um homem temente a Deus que esperava o Messias. E quando ele viu esse grande sinal, ele se prostrou e disse: retira de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Jesus disse para ele: daqui em diante você vai ser pescadores de homens, venha comigo. Foi aí que começou a trajetória dele, tá certo?
Primeira parte. Então, como a revista, o foco é mostrar o antes e o depois, certo? Então eu destaquei essas coisas. Pedro era um homem de fé, porém era um homem inseguro, né? Atitudes de pescador, né? Ele era inconstante. Outra qualidade, anote aí, ele era um homem de coragem, era um homem de atitudes. Ao mesmo tempo também ele era temeroso. Por que tudo isso? Tudo isso são características de um homem natural, de uma pessoa natural. Uma pessoa natural não é um super-herói. Então, vamos ver os lados bom, ruim, intermediário de Pedro, certo? Vamos lá. Enquanto ele conviveu com o Senhor Jesus, ele aprendeu muitas lições de vida, mas era preciso ele ter uma experiência pessoal e interna com o Espírito de Jesus Cristo. Porque ele era, de um lado, ele era temperamental, agora ele passou, após seu encontro com Jesus, ele passou a ser temperante, passou a ser o sal, ele passou a ser um homem transformado. Isso você vai ver nas epístolas dele, os conselhos que ele dá, prova da grande transformação que Jesus fez na vida dele, certo? Outra coisa, quando ele se prostrou, ele mostrou, e eu anotei aqui, o melhor sinal que a sua vida será transformada é quando Jesus chega na sua vida, que é representada pelaquela rede, né? Está vazia, está bagunçada, está em prejuízos. Aqui a gente tira uma grande lição para a gente. Jesus chegou assim na vida dele. E se Jesus chegou assim na sua vida, é sinal de que a sua vida será transformada semelhante à vida de Pedro. Você será uma bênção na vida dele. Amém? Também botei aqui, nos momentos desfavoráveis que Jesus, é nesses momentos que ele prova a nossa fé. Ele não chegou com um barco cheio de... Se ele chegasse ali, o barco cheio de peixe, aquela vitória toda, ele estava ali sorrindo, feliz, ouvindo. Ou também não teria tempo nem para ouvir a Jesus, porque tinha negócios a fazer. Então, se você está passando por problemas, suas dificuldades, e Jesus está te chamando, está se revelando a você, é o momento propício para ele se manifestar na sua vida. Outra coisa que eu destaquei aí nesse capítulo 5 de Lucas, que dos 4 homens que estavam ali, os outros cuidavam dos peixes, da fartura dos milagres, mas Pedro largou tudo lá e se prostrou. Você vê aí, mostra indícios do lado bom de Pedro. Enquanto os outros estavam mais interessados no grande milagre, sinal, prodígio, ele largou tudo ali e reconheceu: ali está o Messias. Outra lição que você deve tomar para a sua vida: não olhe os milagres, porque se vai na sua vida, nós iremos passar por momentos difíceis de nossas vidas, que você vai precisar olhar somente para ele. Isso também aconteceu com Pedro, eu vou mostrar lá na frente. Enquanto ele olhava para Jesus, andou sobre as águas. Parou de olhar para Jesus e olhou para os ventos, afundou. Mas aqui, já no começo da vida dele, ele teve uma lição. Ele mostrou que Jesus podia confiar na vida dele. Porque ele foi lá e se prostrou, fez o que os outros 4 não fizeram. A Bíblia destaca bem que Pedro foi atrás de Jesus, se prostrou e reconheceu, disse: retira de mim, porque eu sou um pecador. Certo? Vamos lá? Ele era um homem de fé, mas ao mesmo tempo ele fez escolhas precipitadas. Ele era impetuoso. E aí você toma também lição para você. Você está chegando, você está buscando a Deus agora. Você não tem uma obrigação de mudar a sua vida, virar um santo ou um super santo, não. Jesus passou 3 anos numa escola apostólica com aqueles homens, ensinando, doutrinando a eles. É a mesma coisa. Por isso que é preciso você estar presente numa escola dominical, porque ir numa escola e também nos cultos de doutrina,
Porque é nesses cultos que a gente tem mais oportunidades de estar ensinando a palavra. Ensinando, porque é a palavra que transforma. É a palavra que faz um milagre dentro do nosso ser para que o Espírito Santo venha habitar em nós, certo? Vamos lá. Outra passagem que está escrita em João, capítulo 13, verso 5. Você vai ver lá, não vai dar tempo de eu ler. Né? Que ele tentou se opor. Ele tentou se opor a Jesus. Quando Jesus, antes de preparar a ceia e se preparar para ir para o Getsemane para orar, aquela coisa toda para ser sacrificado, ele deu uma lição de humildade ali. Ele está ensinando a Pedro e aos outros como o que era que deveria tratar os irmãos e os próximos que viria. Lá, o Senhor, o Rei da Glória, se vestiu ali como um escravo, tirando sua roupa e botando ali uma toalha, que somente era um ofício de um escravo, de um servo da época fazer isso, e começou a lavar os pés dele. Pedro olhou aquilo ali, né, e se sentiu constrangido. Não, de maneira nenhuma você vai lavar meus pés. Não posso. Aí Jesus falou: Pedro, o que eu estou fazendo agora, você só vai entender depois. Não, mas mesmo assim, Senhor, não, de maneira... Então, se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não vai ter parte comigo. Ele tomou aquele susto. Ah, não, mestre, não. Lava os pés, pode lavar a cabeça. Jesus, não precisa não, Pedro. Vocês que estão aqui convivendo comigo, ouvindo a minha palavra, só precisa lavar os pés. O corpo está limpo, você agora lavar os pés. Por quê? Por causa da sua caminhada, dos lugares ali, das atitudes de vida que tinha. Então assim é a caminhada também do crente. Aprenda essa lição. Quando você está vindo até Jesus Cristo, a palavra está funcionando dentro de você, mas é preciso que a cada dia você lave os seus pés. Você reflita sobre a sua vida o ontem e o hoje, o que vai fazer amanhã. Então você precisa de uma nova jornada, é o lavar dos pés, porque os pés é que te leva para lugares a tomar atitudes. Copiou aí? Beleza? Então Pedro não quis não, mas aí depois ele caiu em si. Outra atitude de Pedro, ele amava muito o Senhor, mas ao mesmo tempo ele era brabo. Quando foram pegar Jesus para prender no Getsemane, ele foi lá e puxou, você vê, puxou uma faca, facão, não sei o que ele tinha lá, porque ele era pescador, e ele deu para matar o soldado por nome Malco, que era soldado e servo do sumo sacerdote, que futuramente ia ser um sacerdote. Então Pedro foi lá e quando deu aquela facãozada, o sacerdote foi lá e se esquivou, foi aí que arrancou a orelha dele. Ali naquele momento Pedro estava inutilizando o rapaz, por uma atitude de estar, uma atitude precipitada, que o homem, tem hora que o homem é de momento, né? Ele já não tinha o Espírito Santo, e ainda um momento desesperado daquele, ele tomou aquela atitude carnal. Naquele momento ele estava impedindo daquele homem ser um sacerdote, porque um sacerdote não podia ter defeitos físicos. Mas Jesus foi lá, pegou a orelha e colocou e mandou: Pedro, guarda sua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Outra lição Pedro entendeu para que lá na frente, quase um ano depois, ele ia fugir das perseguições sem reagir com violência. E também nas suas epístolas ensinaria o povo de Deus a suportar as perseguições. Por isso que é preciso você passar por experiências. Por isso que é preciso você aprender e começar a praticar com as adversidades. Serve para a gente crescer, certo? Eu já disse o capítulo? Não? João capítulo 18, verso 10, você vai ver quando ele cortou a orelha do rapaz, mas Jesus foi lá e consertou o estrago que ele fez. Isso Jesus faz muito em nossas vidas, né?
A gente toma atitude, a gente peca, a gente falha, mas a gente se volta para Ele de todo o coração. Ele vai lá e dá um jeito de consertar aquela situação por sua misericórdia. Vamos outra parte também? Marcos capítulo 11, versículo 21. Foi o único que mais, se manifestava, falava. Jesus tinha passado e desejou comer o fruto daquela árvore. E aquela árvore, a Bíblia deixa bem claro que não era o momento. Mas ela só estava ali por aparência. Ela tinha muita aparência, ela era muito bonita. Mas quando Jesus procurou, não achou nenhum fruto. Ele disse, olha, nunca mais alguém vai comer fruto aí de você. Não nasça mais aí. Então, no outro dia, quando Pedro estava passando ali de caminho, mas Jesus foi o único, olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Jesus foi lá e ensinou outra lição para ele. Disse, Pedro, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, você pode ordenar que os montes se transportem e assim vai acontecer. Ali a atitude que ele tomou de reagir àquela situação e perguntar a Jesus, Jesus ali deixou um ensinamento precioso para ele e para nós hoje nos últimos dias, certo? Vamos lá, tá anotando aí? Tá não? Para pegar um caderno, porque isso aqui custou muito tempo de meditação, isso aqui custou tempos de meditação, de estudo, certo? Então são ensinamentos que aqui não dá tempo para pregar sobre cada coisa, mas você pega aí, usa como um cabeçalho para meditar sobre isso, você vai ter muitas lições, muito discernimento que o Espírito Santo vai dar para você, tá bom? Outra passagem, Marcos capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 6, Ele mais Tiago e João, ele subiu ao monte com Jesus e lá Jesus se transfigurou, mostrou como ele é o primogênito dentre os mortos, ali transformado. Todos ficaram atônitos, mas ele era o mais ousado, ele era o mais, que tinha atitude, ele tinha mais atitudes íntimas de fazer perguntas, de afoito, de querer sempre fazer coisas. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, quando eu fazia comecei a fazer a obra de Deus aos 18 anos, 17 nas ruas evangelizando, como auxiliar, e 18 anos, já se faz lá mais de 25 anos atrás, eu era assim também, queria fazer tudo, era muito afoito, e assim também tem sido muita gente. Pedro era assim. E ele viu, Senhor, 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 vamos fazer 3 cabanas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, porque os dois desceu ali para conversar e revelar coisas futuras para Jesus. Aí na mesma hora, a Bíblia diz que aqueles homens sumiram, uma nuvem espessa caiu sobre eles e uma grande voz dizendo, este é o meu filho amado, só a ele dê ouvidos, só a ele adore. E aí Pedro naquele desespero se assustou. Outra experiência boa que aconteceu com ele. Anote aí outra também. Atos 10, do versículo 9 a 16, ele teve outra lição. Ele teve outra lição impressionante, aonde ele estava ali a meditar, o Espírito Santo ali já estava transformado em um êxtase, deu a ele uma visão de um lençol descendo, isso por 3 vezes, com animais ali que a cultura judaica deles não era lícita usar para o alimento. E aí 3 vezes o Senhor dizia para ele,
Pedro, mata, come. Ele, não vou botar esse imundo em minha boca, nada, de maneira alguma. Segunda vez, não chame impuro aquilo que Deus santificou. E pela terceira vez, ele não comeu, beleza. Quando chegou, isso aí já era uma preparação do que antes disso tinha acontecido numa região ali, aonde o centurião romano, estrangeiro, considerado por eles cães, né? Estrangeiro, gentio, goim, em hebraico, goim, né? Que é estrangeiro, mas os mais céticos usam essa palavra goim de uma forma pejorativa para declarar que somos imundos, somos cães, né? Aqueles racismo da época. Então, Deus já tinha aparecido para Cornélio, para um estrangeiro, porque ele era temente a Deus. Ele não pertencia ao povo da aliança, mas era temente a Deus por influência do lugar. Deus achou espaço no coração dele. Então, o anjo apareceu para ele e disse, Cornélio, vá na casa de mande alguém lá chamar um homem chamado Pedro, que está na casa de um certo curtidor de couro chamado Simão. Manda ele, traz ele para cá, para que ele venha falar as palavras para você. Mas antes, o anjo, olha, eu ouvi as suas orações e vi as suas esmolas, que não é essa esmola de hoje não, suas ofertas. Vai e faça isso, isso, isso. Quando os servos do centurião, um soldado chegou lá, que era um espanto, né? Um judeu atender um romano na casa, que era um escândalo. Pedro já foi descendo da escada, o Espírito Santo tinha dito, olha Pedro, está chegando 2 homens aí na porta aí, é para você não mandar ele embora não. Desça com ele, pode seguir com ele, porque eu vou usar você lá para falar as minhas palavras para ele. Pedro desceu. Vocês estão procurando, eu já estou aqui. Eu já sei, vocês vieram me procurar. Chegando lá, ele disse, olha, agora eu estou entendendo que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele quer usar, não há acepção para salvar. Ali no Evangelho, que era agora um Novo Testamento, era o Evangelho de Jesus Cristo, era uma nova aliança, Deus tinha acabado aquela barreira de gentios, judeus, gregos ou bárbaros, pessoas daquela época. Então Deus estava acabando com essa barreira, da separação. Jesus já tinha feito isso quando entregou o Espírito. O véu lá dentro do templo, pesadíssimo, rasgou-se de alto a baixo. Deus acabou essa barreira. E aí, mas eles e os discípulos, mesmo cheio do Espírito Santo, ainda assim não tinha entendido o significado daquelas línguas, que era pregar para as nações, mas ainda assim a cabeçudice deles era que era para pregar para as nações cujo os judeus viviam nelas, mas na visão do Criador era para todas as criaturas na face da terra que aceitassem o seu nome. Engraçado que saiu da boca dele quando ele proferiu aquele discurso. Para todos aqueles que o Senhor o chamar. E eles esqueceram que a profecia de mais de 400 anos antes dizia que quando recebesse esse Espírito Santo, velhos, profetizaria tal, até sobre os meus servos e servas, pessoas que eram uma classe jogada de fora, ele derramaria, e depois assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas até então, eles ainda não tinham caído na real. Foi aí que ele entendeu. Chegando lá, ele já foi lá dando as credenciais dele de sua religião e do seu modo de viver. Mas Jesus só esperando ele para quebrar eles todos. Não tem problema. Vocês sabem que não é lícito a gente entrar na casa de um gentil, nem para saudar, nem tampouco para comer. Mas Deus me mostrou que ele não fazia exceção de pessoa. Bem, eu vim aqui, qual o motivo vocês me trouxeram aqui? Então eles disseram, o anjo apareceu, disse isso, já sei o que é. Jesus, varão,
homem verdadeiro, temente, homem cheio de sinais, prodígio, tal, fez isso, aconteceu, tal, trouxe essa salvação. Na metade da pregação de Pedro, ele está vendo os irmãos ali cheios de alegria, cheio do Espírito Santo, e começou a falar em línguas, ver aquela coisa toda tomando todos eles. Pedro e os outros que foram com ele ficaram besta, cara, assim, meu Deus. O Espírito Santo batizou eles da mesma forma que batizou a gente. Então foi aí que ele... O que é que impede agora de batizar vocês? Batizou. Então mais um exemplo ali que Jesus, que Deus não tinha preconceito de preferência de pessoas. Basta um coração quebrantado, compungido, humilde e entregue para Ele, Ele salvaria. Então ali já foi uma lição enorme que Pedro estava tendo, certo? Eu só estou resumindo porque não tem como, né, minha gente, eu pregar sobre cada assunto. Mateus 8, verso 14, mostra que ele era casado. Por quê? Porque na sua casa, só não mostra aqui, não fala da esposa, mas fala da sogra. Sua sogra estava terrivelmente doente. Lucas destaca melhor, estava com uma febre gravíssima, mortal. Mas Jesus chegou lá, pôs a mão sobre a sogra dele e o curou. E o libertou. Então, outra característica, ele era um homem casado. Vamos lá. Outra passagem que aqui eu anotei. Ele tinha uma parceria forte com Tiago e João e André, que eram pescadores junto com ele. Então, por isso que esses homens também eram muito próximos de Jesus. Tem histórias aí do livro de Flávio Josefo que fala que que Tiago e João eram praticamente primos de Jesus, primo de Jesus. Mas não vou aqui gastar esse tempo, que não é a ênfase do estudo. Mas ele tinha essa parceria forte com eles. Por isso que para todo lugar Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Né? Beleza. Ele era um homem muito dado, ele era muito disposto. E é isso, a gente também tem que tomar isso para as nossas vidas. Cadê a disposição do povo para ser um representante de Deus na terra? É falhando, é cometendo erros, tropeçando, certo? Que serve para você crescer em Deus, amadurecer. Na vida já é assim, a mesma coisa também é no Evangelho. Só que há uma diferença, né? Às vezes no próprio Evangelho os irmãos não perdoam. Eles se esquecem, né? Que nós estamos numa caminhada rumo aos céus. E é para ter esse nível de tolerância, como Jesus teve com aqueles homens que capacidade intelectual, espiritual nenhuma tinha para serem representantes de Deus. Você vê que se Jesus quisesse homens aparentemente perfeitos, chamaria fariseus, sacerdotes, saduceus, esses homens que tinham aparência de homens perfeitos. Mas a maioria deles, não todos, a maioria deles estavam execrados por Deus, estava ali eliminado, reprovado. Suas vidas mostravam isso, era só aparência. Você pode provar isso e acusar isso? Eu não. O próprio Jesus disse, é só você ler Mateus capítulo 23 inteirinho, você vai entender que foi por isso que ele teve que começar uma nova vida, uma nova aliança, porque os representantes dele na terra estavam tudo corrompidos, por todo tipo de corrupção que você imaginar. Certo? Na hora de escolher como apóstolo, Jesus confirmou a ele ali como líder. Você pode ver isso. Marcos capítulo 3, do verso 3 até o verso 19. Certo? Outra coisa, teve um momento que ele
recebeu uma revelação de Deus quando Jesus chamou, após sua caminhada, após muitos milagres: vem cá, o que dizem de mim aí por aí? Todos, não, um é Jeremias, outro é Elias, outro é João Batista, outro é Ezequias, tal. E vocês dizem o que de mim? Jesus, todos ficaram agora sem reação. Mas Pedro recebeu um toque do Espírito Santo, né? Ele tinha revelado para ele: tu és o Cristo, o Messias ungido, o Filho do Deus vivo. Está em Mateus 16, do versículo 13 até o versículo 17. Então Jesus foi aí que falou isso que eu escrevi aqui. A revelação do nome dele. Foi aí que Jesus, aprende essa lição, que não é todo lugar que diz isso não. Jesus disse assim para ele: bem-aventurado é Simão, filho de João, ou seja, Simeão Bar Jonas, Bar Ioná, Bar filho, Ioná pomba, no nossa língua Jonas, filho de Jonas, porque não foste nem a carne nem o sangue que te revelasse, mas o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Por isso tu és Petros. Por isso tu és Petros, tu és Kefas, pedacinho de rocha. E sobre esta rocha, ou seja, esta pedra, não mais Petro, nem Kefas, sobre esta pedra que você é um Petros, um pedaço de rochedo, está vinculado nessa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, foi o Pai que revelou que eu sou o Messias. Não é isso, Pedro? Em outras palavras, pois é sobre essa revelação aí, que eu sou o Filho de Deus, é que eu vou edificar, construir a minha igreja. Entendeu a interpretação da revelação? Sobre esta revelação aí que você acabou de ter, que eu sou a pedra, a rocha, enquanto você é um Petros, um Kefas, a pedrinha que está vinculada a mim, que eu vou edificar a minha igreja. Lá nas cartas dele, das epístolas, ele fala que nós seremos pedras vivas, que ele é a pedra angular, a pedra da esquina, ou seja, o fundamento principal. O apóstolo Paulo também cansou de falar que nós somos essa parte desse grande edifício cujo o Deus é o fundamento principal. E tem várias passagens que eu estou falando para poder desconstruir essa tese e essa doutrina pela qual os papas disseram que Pedro era o papa da igreja. Não, Pedro não era papa da igreja, certo? Ele era um líder. Beleza? Aprendeu aí? Essa revelação foi útil para você? Beleza, vamos lá. Vou escrever outra coisa aqui também. Ele teve uma experiência com Jesus, um prodígio. Jesus tinha acabado de orar, tinha acabado de acontecer. Voltando, só que eu esqueci. Neste mesmo momento, ele empolgado, quando Jesus estava caminhando rumo a um determinado lugar, falou: olha, o Filho do Homem vai ser tirado da terra. Vão me pegar, vão me dar porrada, vão me cuspir, vão bagunçar comigo e vão me crucificar. Pedro, impetuoso, ansioso, afoito, achando-se estar cheio de moral. Não! O senhor não pode fazer. Tenha misericórdia de ti mesmo. O senhor vai morrer, vai deixar de fazer isso? Não vou deixar isso acontecer com o senhor, não. Aí Jesus olhou e já deu uma lição a ele. Que era para... Qual lição? Que não era para dar lugar ao diabo. Não era para se ensoberbecer. Foi que Jesus foi forte, grosso, logo na raiz do problema. Arreda daqui, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você está cogitando somente com as coisas dos homens e não com a de Deus. Imagine, ele deve ter ficado cheio de vergonha, né? Constrangido. Mas ali estava servindo de uma grande lição.
Então, voltando, vamos lá. Você viu aí? Próxima lição. Está escrito, eu anotei aqui. Ele começou a andar sobre as águas. Mateus 14. Jesus andou sobre as águas. Estava andando sobre as águas. Venceu o poder da física, né? Tinha vindo de oração e eles estavam lá, no meio de uma tempestade. Quando eles viram ali naquela escuridão, né, a aparência de um homem andando, pensou ser um fantasma. E aí Jesus, sou eu, não tema, sou eu. Ah, é o Senhor, então era o mais ousado. Os outros, não vá não, é um fantasma. Se é o Senhor, deixa que eu vá lá. Vou ter contigo. Jesus disse, venha. E aí foi que ele quebrou a lei da gravidade. Foi o único homem, depois de Jesus, que andou sobre as águas. Olha que experiência. Só que no meio do caminho, como qualquer ser humano que ainda não está cheio do Espírito Santo, vem esses problemas no meio do caminho, né? Ele começou a tirar o foco de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas, os ventos. Então ele perdeu o foco. Quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Outra lição ele teve ali. Futuramente, quando ele começou a passar pelas ondas bravias das perseguições, os ventos das perseguições, da adversidade estavam batendo sobre ele não afundou. Por quê? Porque ele estava olhando, conforme palavras dele, para o autor e consumador da fé. Então tudo servia de lição, e assim também para mim e para você, certo? Que pena que não dá para explicar muito sobre isso. Vamos lá. Ele negou Jesus 3 vezes. Você pode ver isso em Mateus 26. Tudo que eu estou falando aqui, gente, parte deles está na revista. Mas não tem tudo, porque não tem, né, espaço suficiente e nem tão pouco tempo para explicar isso numa sala bíblica dominical, porque vão precisar de, né, que é uma aula dinâmica onde todos participam, então não tem essa condição de eu expressar tudo isso. Então estou aproveitando o meu canal para isso, certo? Negou Jesus 3 vezes. Por quê? Por que ele negou Jesus 3 vezes? Antes lá, Jesus disse, quando eu vou morrer, vai acontecer isso. Não, eu não largo o Senhor por nada, eu não abandono, eu morro no seu lugar, mas não deixo o Senhor ser atacado. Confiança carnal. Confiança na carne, a Bíblia diz que maldito homem confia no homem. Não é confiar, deixar de confiar numa pessoa, não, que a gente sempre precisa de confiar em alguém. Mas maldito é o homem se torna desfavorável quando ele confia demais em si. As palestras de hoje, né, manda você confiar muito em si, né? Porém, na contramão da Bíblia, da direção de Deus, é diferente. O homem que confia muito em si, ele pode cair em diversas ciladas. Foi o caso de Pedro. Você deve fazer o que está escrito no Salmo, confiai no Senhor de todo o teu coração. Né? Tem várias passagens nisso. Mas ele não, ele estava confiante muito nele, ele falou essa besteira. Ele disse, olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Ele ainda insistiu em dizer, de maneira nenhuma, Senhor. Olha para isso. E foi o que aconteceu. 3 vezes ele negou. Negou Jesus diante de uma criada, depois lá na frente negou diante de outra criada, e chegou no momento diante de todo mundo, quando uma pessoa reconheceu, ele ainda praguejou, eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, começou a praguejar. Ele estava lá no meio do fogo, lá se esquentando, vendo Jesus sendo lá julgado. Ele falou essa besteira aí, foi aí o galo cantou, ele caiu em si, meu Deus do céu, mas ele tinha isso de bom. Ele caiu em si, amargamente chorou e se arrependeu. E por isso que Jesus deu uma chance para ele, certo? Não dá tempo para falar mais sobre essas coisas, né? Mas se eu pudesse, eu comentava, né? Capítulo 21, verso 1 a 8, após ele ter feito essa negação, ele desesperado, achou que a vida dele acabou ministerialmente. Isso é para você
que tem uma obra, mas por você ou falhou, ou alguém falhou com você, ou você foi criticado, eu já passei muito por isso, certo? Eu aqui já passei. O meu corpo aqui é cheio de marcas das adversidades, até da obra de Deus. O meu corpo é cheio dessas marcas. Você não vai ver com olhos físicos, mas com olhos espirituais. O próprio diabo, quando olha, vê, sou todo marcado por essas adversidades. Então é um conselho para você. Ele foi pescar, levou os outros, foi pescar. Quando chegou lá, a cena se repetiu, que ele não conseguiu pescar nada. Jesus já estava lá e na orla da praia, né? Ali no início, e já estava ali com um churrasquinho de peixe, já estava com pão quentinho. E aí, homens, conseguiram alguma coisa aí? Ele, não, joga a rede cá, tal lugar. Quando jogou, colheram 153 grandes peixes. Reconheceram que foi Jesus. É o mestre, é o mestre, é o mestre, é o mestre. Novamente, todos ali ficaram preocupados pegando os peixes. Pedro tirou a roupa, se jogou lá no mar e foi naquela coisa nadando, chegou lá, se prostrou. Ele viu a esperança, o mestre ressuscitou, que ele não estava acreditando. E ali Jesus começou a tratar com ele. Eu ia falar mais, mas não vai dar tempo. Começou a tratar com ele. A primeira coisa, quando ele chegou, tinha alimento. Embora eles não conseguiram, era só depender de Jesus, que Jesus era a providência. Está ali o pão e está ali o peixe, para eles comer, se preocupando com eles, alimentando eles. E depois o encorajou. Primeiro, botou ele de frente com os seus problemas, 3 vezes perguntando, me amas, Pedro? Para ele se lembrar que é o primeiro mandamento, que amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, emoções, sobretudo amar a Deus. E ao próximo, ele falou, Senhor, 3 vezes o Senhor já me perguntasse, tu sabe todas as coisas. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Você cheio de defeito, você tudo assim, mas tudo que você passou, em outras palavras, Jesus estava dizendo, é uma experiência para que você, ele disse, ó, quando você se converter, Pedro, Jesus já sabia que ia derramar o Espírito sobre ele. Quando você se converter, Pedro, ajuda os teus irmãos, converte eles, não só eles, mas os que vão vir depois dele. Ali, Pedro, em meio àquela brasa ali de fogo, ali estava se lembrando que alguns dias atrás ele tinha negado ali naquele fogareiro ali junto dos escarnecedores. Agora Jesus faz a mesma pergunta ali naquela fogueirinha que estava fazendo ali. E ele psicologicamente se lembrou daquele fato. E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, ele deixou de aquela autoconfiança que tinha em si e entregou toda a sua confiança na mão de Jesus. Certo? Então eu vou parar por aqui, tem muitas outras passagens, mas não vai dar tempo por causa do horário da gravação e acredito que eu terei a próxima parte, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que a virtude do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, que esta lição venha edificá-lo, e através dessas poucas palavras que eu dei, você possa ter discernimento para várias outras que o Senhor tem para a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Amém.